Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito das organelas, de algumas organelas que estão presentes então no citoplasma das células. Vamos lá? Então existem vários tipos de células dentro do nosso corpo. Por exemplo, no corpo humano já foram encontrados mais de 300 tipos de células. Vamos pensar aí, por exemplo, no seu sangue. Quando você faz um hemograma, um exame de sangue, quantos tipos de células são vistos lá, né? Os linfócitos T, linfócitos B, macrófagos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, um monte de células, tá? Isso só no sangue. Você imagina o tanto de tecidos diferentes que nós temos aí no nosso corpo, não é mesmo? Mas existe um padrão básico de célula animal e também de célula vegetal. Claro que tem célula bacteriana, de fungos, de protozoários, tá? Mas nossa intenção hoje é ver mais aí a questão da célula animal e um pouquinho da célula vegetal. Então vamos iniciar falando do retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, ele é uma organela membranosa, ou seja, formada por membrana, claro, né? Que são sacos achatados e também por tubos que vão percorrer aí parte do citoplasma. Esse retículo endoplasmático, ele pode ser tanto denominado de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, e um outro tipo é o retículo endoplasmático liso, ou também chamado de não granuloso. O que acontece? O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso é aquele que possui ribossomos aderidos à sua membrana. Agora, aqueles que não possuem os ribossomos aderidos à sua membrana, esse é denominado de retículo endoplasmático liso, tá bom? Então tá, vamos começar a falar sobre o retículo endoplasmático rugoso, ou seja, aquele que tem ribossomos aderidos à sua membrana. O retículo endoplasmático rugoso, por ter ribossomos aderidos à sua membrana, ele então irá sintetizar proteínas. Por quê? Porque a principal função do ribossomo é sintetizar proteína, é produzir proteínas, tá? E o que vai acontecer? As proteínas que são produzidas pelo ribossomo, que pode estar disperso no citoplasma, ele tende, essas proteínas, a permanecerem no citoplasma, tá? Então você pensar lá, o citoesqueleto, ele é feito de proteínas que foram sintetizadas por ribossomos presentes lá no citoplasma. Muitas das vezes a gente vê ele na forma de polissomos, muitos. Ou seja, você tem vários ribossomos sintetizando aí proteína, né, lá num RNA mensageiro que está disperso no citoplasma. Mas aquelas proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, essas tendem a ser enviadas para fora da célula, tá? Mas aí você me pergunta, tá, professor, mas como é que a célula sabe qual proteína que vai ficar, qual proteína que vai ser secretada, vai ser liberada para fora da célula? A questão é muito simples. Tudo vai depender do código genético que vai ser, então, lido lá na forma do RNA mensageiro. Então, se no início do RNA mensageiro pede para adicionar alguns aminoácidos específicos, o ribossomo já sabe que aquela proteína vai ser, então, mandado para fora. Por isso, esse ribossomo, ele inicia a leitura lá no citoplasma e ele começa a se direcionar para o retículo endoplasmático rugoso. Gruda na sua membrana e ali ele vai sintetizar a proteína que vai entrar, né, lá no retículo endoplasmático rugoso, e de lá ele vai secretar, que a gente vai entender isso posteriormente, como que ocorre essa secreção. Mas, a depender também do início dessa proteína, né,
o ribossomo já sabe que ela vai permanecer no interior da célula. Por isso ele não se adere ao retículo endoplasmático rugoso. Então só entenda, o retículo endoplasmático rugoso só tem ribossomos aderidos a ele durante a síntese proteica. Mas é óbvio que as nossas células produzem proteína o tempo todo, só não vai produzir proteína na hora que ela vai, por exemplo, se multiplicar, né? Durante o período lá de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Um caso específico, né, de proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e que permanece lá no interior da célula é o caso de uma bolsinha, de uma vesícula cheia de proteínas que essas proteínas foram então produzidas pelo HAIR e irão permanecer no interior da célula. É o caso do lisossomo, né? O lisossomo é uma vesícula cheia de proteínas enzimáticas digestivas que foram produzidas pelo HAIR, mas ficarão no interior das células. Então agora vamos falar a respeito do retículo endoplasmático liso, ou seja, aquele que não possui ribossomos aderidos à sua membrana. O retículo endoplasmático liso, ele tem a capacidade de sintetizar ácidos graxos, fosfolipídios, ele sintetiza esteroides. Só lembrando que nossas células produzem esses esteroides principalmente lá nas gônadas, ou seja, os testículos e os ovários, né, dos seres humanos. Quais esteroides no testículo? A testosterona, o hormônio sexual. Também lá nos ovários irão produzir os hormônios sexuais femininos. No caso, o estrógeno, progesterona, né? Então, só vale lembrar, se o retículo plasmático liso produz esses esteroides, óbvio que as células das gônadas, né, tanto do testículo quanto do ovário, terão um retículo plasmático liso mais bem desenvolvido, né? Assim também como as células do pâncreas, por exemplo. As células do pâncreas vai produzir aí a insulina, que é um hormônio proteico, feito de proteína. Então é óbvio que as células do pâncreas terão um retículo endoplasmático rugoso, bem mais desenvolvido para produzir as proteínas que irão compor o hormônio insulina, não é mesmo? Ainda continuando sobre o retículo endoplasmático liso, ele também está associado ao processo de desintoxicação, tá? Seja por algum tipo de droga, álcool, algum pesticida, né, que foi liberado no ambiente e acabou entrando em contato com o seu corpo. Lá nas células, por exemplo, do músculo, né, o músculo, para se contrair, ele precisa fazer o movimento de duas proteínas, a actina deslizando sobre a miosina. E para que essas proteínas se deslizem e o músculo venha se contrair, é preciso a presença do cálcio. Então o retículo endoplasmático liso também acumula, armazena cálcio para que sempre tenha cálcio durante as contrações musculares. Por quê? Porque se não haver cálcio nesses momentos de contração, pode ocorrer contrações não desejadas, gerando, por exemplo, tetania, né? Contrações involuntárias numa pessoa. Agora a respeito do complexo de Golgi. O complexo de Golgi está intimamente ligado ao retículo plasmático rugoso. Por quê? Porque uma das suas principais das funções que ele desempenha é então empacotar e enviar, não é, as proteínas que foram produzidas lá pelo retículo plasmático rugoso. Então, esse retículo plasmático rugoso, que eu vou chamar de HAIR, para a gente não ficar repetindo o tempo todo, o HAIR produz as proteínas. Essas proteínas, então, quando estão lá no HAIR, serão empacotadas pelo HAIR em pequenas vesículas. Essas vesículas serão liberadas no citoplasma e ali elas irão se fundir ao complexo de Golgi, que vai passar de membrana a membrana, tá? Até lançar esse pacotinho, essa vesícula cheia de proteínas para fora da célula, tá? Só lembrando que na célula animal nós encontramos mais ou menos aí de 6 a 20 membranas achatadas formando o complexo de Golgi, ou aparelho golgiense, ou aparelho de Golgi,
né? Então ele é mais concentrado. Já na célula vegetal não, você tem várias cisternas com um número menor de membranas achatadas, tá? Então você tem várias partes lá na célula vegetal composta com o complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi também sintetiza alguns tipos de carboidratos. Ele também modifica alguns tipos de proteínas. Então, ao receber alguns tipos de proteínas, esse complexo de Golgi pode adicionar um glicídio, formando uma glicoproteína. No complexo de Golgi, também das células vegetais, pode ocorrer a produção de glicoproteínas, né, de polissacarídeos, e essas substâncias ajudarão a que uma célula fique unida à outra, que a parede celular de uma célula vegetal se una a outra, dando então uma certa resistência para esse vegetal, né? É um processo de cimentação mesmo que ocorre entre as células do vegetal, quando na presença dessas substâncias produzidas pelo complexo de Golgi. E ainda lá nessas células vegetais, o complexo de Golgi é responsável por mandar vesículas cheias de enzimas digestivas lá para o vacúolo. Porque o vacúolo da célula vegetal ele tem várias funções, né? Por exemplo, regulação osmótica, mas ele faz a função dos lisossomos, que é encontrado na célula animal. Lá na célula vegetal você não tem lisossomo, ou seja, quem faz a digestão intracelular, que vai fazer a renovação das organelas, no caso, são enzimas que estão no interior do vacúolo. Então essas substâncias, como que elas chegam lá nesse vacúolo? Porque o complexo de Golgi então pega essas enzimas digestivas, empacota ela e envia esses pacotinhos, essas vesículas, lá para o vacúolo, para que ele sempre esteja reabastecido com enzimas digestivas. Então, o complexo de Golgi, ele produz os lisossomos, que nós já vimos, eu já falei um pouquinho anteriormente, tá? Então, o complexo de Golgi é responsável por pegar essas proteínas digestivas e montar esses pacotinhos, essas vesículas cheias de enzimas digestivas que permanecerão no interior da célula fazendo a digestão intracelular. Existe um vídeo também aqui no canal chamado de digestão intracelular, fagocitose e pinocitose, que mostra como ocorre esse processo de digestão intracelular. É interessante você assistir também. E o complexo de Golgi, para a gente finalizar aqui, ele também é responsável pela formação de uma bolsa cheia de enzimas digestivas que estará na parte frontal do espermatozoide. Para que essa bolsa serve, né? Chamada de acrossomo. Esse acrossomo, ao encostar a membrana lá do óvulo durante o processo de fecundação, ele vai arrebentar e vai liberar essas enzimas digestivas na membrana do óvulo, ocorrendo a perfuração dessa membrana para que então o espermatozoide possa liberar o núcleo no interior do óvulo, ocorrendo então a fecundação. Pessoal, ficamos por aqui, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seu colega, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? E que assim que sair uma próxima videoaula, você será o primeiro a receber. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau!